Olá, boa noite a todos. Esse é o projeto People vs Tesla, peça elétrica para ondas de rádio. Esse projeto é realizado com a Lei de Incentivo à Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal, com o patrocínio da Eletrobras, apoio da Casa Quatro Ventos e a realização da Rumo de Cultura. Nós agradecemos imensamente o interesse e a presença de todos vocês. Durante esse mês de novembro, nós realizamos algumas ações do projeto em formato online, 2 ações pedagógicas, uma aula aberta sobre Nikola Tesla e a história da eletricidade com o professor Dr. Evaldo Mel, e uma palestra sobre iluminação cênica com o iluminador Beto Bruel. Ambas tiveram traduções em Libras e uma grande adesão de público de diferentes lugares e estados do Brasil, estudantes, pesquisadores, interessados em teatro, em arte e sobre a história do Nikola Tesla. Para quem não conseguiu estar conosco nessas 2 aulas, a gente vai disponibilizar as aulas pelo canal de YouTube da Rumo de Cultura a partir da semana que vem. Durante esse mês, nós também lançamos 2 EPs com as trilhas sonoras dos 2 últimos trabalhos realizados por esse mesmo grupo de artistas. Então, nós lançamos o EP da peça Love, Love, Love e da peça People vs People. Os 2 EPs têm composições originais da Nausete e do Kiko Dinucci, e também da Edith de Camargo e do Sven Bosner. Os EPs estão disponíveis para escuta pelo YouTube da Rumo de Cultura, já estão no ar, e até o final do mês os EPs vão estar disponíveis pelo Spotify. E hoje nós temos a alegria de receber o iluminador Beto Bruel para essa palestra sobre iluminação cênica. Beto Bruel tem 5 décadas de carreira, recebeu mais de 30 prêmios, dentre eles 10 indicações ao Prêmio Shell, sendo ganhador de 5. Destacam-se entre os seus trabalhos as peças Pterodáctilos, com direção do Felipe Hirsch, Hell, com direção do Hector Babenco, Cinema, dirigida por Felipe Hirsch, Viver Sem Tempos Mortos, com Fernanda Montenegro, direção também do Felipe Hirsch, O Avarento, com Paulo Altran, e a iluminação do show de 50 anos de Bossa Nova, de Roberto Carlos e Caetano Veloso, com direção de Felipe Hirsch e Monique Gadenberg. Com a peça Não Sobre o Amor, com a qual também ganhou em Seul, na Coreia do Sul, a medalha de ouro do World Stage Design, e Mãe Coragem, com direção de Daniela Thomas. Beto Bruel já trabalhou com 102 diretores teatrais, trabalha como iluminador da Rumo de Cultura nas peças Love, 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 People vs People e People vs Tesla em processo de criação. Bom, para uma melhor experiência com a palestra, nós sugerimos a todos que selecionem a opção aqui no Zoom, visualização de galeria, no canto superior direito, e que ocultem participantes com vídeo desativado. Para fazer isso, é só clicar no canto superior direito da tela de um dos participantes sem vídeo e selecionar a opção Ocultar participantes sem vídeo. Durante a aula, a gente vai estar colhendo as perguntas aqui no chat e eu vou estender as perguntas para o Beto, então fiquem à vontade para fazer perguntas. A gente tem a alegria de hoje estar transmitindo essa palestra aqui da Casa Quatro Ventos, que é hoje um espaço cultural que foi a residência do Beto Bruel e que ele generosamente nos convidou e nos propôs a adaptar essa casa. Então, hoje a gente está transmitindo aqui da Casa Quatro Ventos Movimento e Arte. Bom, sem mais delongas, é com muito prazer que eu chamo o Beto Bruel para a nossa palestra. Oi, boa noite, pessoal. É um prazer realmente estar falando com o Brasil. E quando nós e o pessoal do Rumo de Cultura organizamos essa palestra sobre iluminação cênica, essa aula, eu pensei muito, eu tenho pensado muito sobre a nossa profissão, de iluminador. Quando você monta uma peça de teatro, o diretor está lá com o elenco, com os atores, o figurinista tem as costureiras, troca ideia com todo mundo, o cenógrafo tem uma equipe. E eu tenho pensado muito dessa solidão da profissão do iluminador. Sabe? Uma coisa engraçada.
Você chega no teatro lá, o pessoal já está, quer dizer, onde que nós vamos instalar a luz? Sabe, é uma coisa... Eu tenho pensado muito sobre a criação de luz, sabe, o ser iluminador. E nessa pandemia, mais desse tempo que ainda estamos vivendo, né, desde 27 de março, eu estou isolado, e nesse meu tempo eu comecei a abrir meus arquivos e eu vi que eu tenho muito material guardado, né? E eu sempre usava nas minhas palestras PowerPoint. Eu chamei o meu neto, o Lourenço, falei: Lourenço, eu quero aprender a editar vídeo. Ele me arranjou aquele eMoving e foi embora. Então, ou seja, eu aprendi a editar vídeo sozinho nesse período. E eu acho que realmente é uma coisa muito interessante que eu descobri, onde eu posso dividir um pouco de tudo que eu fiz. Sabe? Eu tenho os arquivos guardados, não adianta nada você fazer um monte de, sabe, realizar um monte de obra e não ter como mostrar, né? Porque o teatro é uma coisa imediata. Você fez, desaparece. O vídeo não é o que eu vou tentar mostrar para vocês é um pouco do que a gente consegue fazer. E daí, pensando muito nisso também, o que eu vou apresentar? Como é que iluminação cênica, né? Como é que começa falando sobre iluminação cênica? Eu tive uma empresa de iluminação de 1980 até 1916, mas continuo fazendo muito evento, né? Eu estou aqui em Curitiba agora e vou começar a montar o Natal de Curitiba, que vai ser realizado em 2 parques. Você passa por dentro, sabe? Você passa de carro, de ônibus, dentro da decoração. Então, você não tem contato. Mas, então, eu pensei muito sobre a iluminação cênica e falei, eu acho que eu vou começar mostrando um leilão de cavalos. Parece estranho, mas é o seguinte, é onde vocês vão ver que é onde foi usado todo o nosso recurso, que a luz de teatro nós ficamos lá, nós achamos que a luz fica fechada lá dentro do teatro, mas não, aonde você olha existe iluminação cênica. Quando você compra um abajur em casa, você não chega e põe em cima da mesa e liga, você põe, liga e vai achar o melhor lugar para pôr, você está fazendo uma iluminação cênica, sabe? Em casa, quando a pessoa vai instalar uma luz, põe para cá, põe para lá. Na verdade, todo mundo é iluminador, né? Mais ou menos. Mas como nós fazemos da nossa profissão isso, então, assim, eu vou mostrar um vídeo de um leilão de cavalos, onde muito da iluminação cênica foi usado. E uma coisa que eu vou falar mais para frente é sobre, eu acho que o que nós estamos conseguindo economizar de energia. Eu acho que o Tesla, lá no fim, eu acho que ele vai estar certo. Eu acho que daqui a 50 anos ele vai estar certo. O LED também é passageiro, nós vamos descobrir uma outra fonte de luminosidade que vai gastar menos energia ainda. Então, eu acho que nós estamos no meio de um processo, sabe? Infelizmente, nós estamos no meio de uma, sabe, a luz incandescente indo embora, o LED chegando, que não é definitivo. Eu acho que o LED realmente não é ainda, e vem outra fonte de iluminação. Então, eu vou mostrar esse vídeo e depois a gente conversa. Então, Diego, faz favor, então, solta leilão de cavalos. Quando fui convidado para criar iluminação para o leilão de cavalos, em comemoração aos 25 anos da Cabanha São Rafael, após a visita técnica, conversando com o Mariano e com a dona Elza, eles me deram uma incumbência. Falaram, Beto, você pode iluminar tudo que você viu aí, tudo que você acha que deve ser iluminado, você pode iluminar. E isso para um iluminador é um sonho. Para montar tudo, trabalhei 2 semanas com 15 técnicos. Começamos iluminando todos os riachos da entrada principal até a sede da cabanha. Como a área era muito grande, nós trabalhamos com 13 geradores. Montamos várias equipes, né? O pessoal que ia cuidar do leilão, o pessoal das áreas de alimentação, do coquetel, do casaril, da área externa. Nesse caso aqui da área externa, então, como era muito grande, tinha muito equipamento espalhado, eu já acompanhava a montagem e ia direcionando os refletores para onde eu imaginava onde seriam afinados. Então, quando anoitecia, isso facilitava muito já a afinação da luz. No pátio dos trailers, eu usei a vegetação como rebatedor. Então, eu joguei lâmpada par foco 1 na vegetação. A iluminação é um pincel. Eu sempre falo isso nas minhas palestras. Eu não entendo quando uma pessoa ilumina uma árvore com luz verde. A árvore já é verde.
Nesse caso aqui da Cabanha São Rafael, que tem uma flora diversificada, foi muito bom ir jogando tons, sobrepondo tons, criando ambientes e pintando quadros. E esse evento basicamente foi iluminado com equipamentos utilizados em teatro, como par, foco 1, 2 e 5, elipsoidal para foco e recorte, Fresnel de 2000 que eu usei no leilão, iSource e Parnell para iluminar as mesas, Satellite para as fachadas, Colortran utilizado nas paredes, Bimbim fundamental para arranjo de mesa, Locolite para os quadros, bastante par 38 para detalhes e decoração e HQI 400 watts que não é muito usado em teatro, com várias cores para iluminar as árvores. E as praças de alimentação. Nós chegamos antes com as plantas da cenografia e da decoração para instalar as varas, eletrocalha, fiação. É uma pena que 50 ou 100 alunos de iluminação cênica não podem acompanhar a montagem de um evento desse. A gente parte do zero. Cada local que nós chegamos, nós instalamos gerador, puxamos energia, instalamos sistema de rack, varas, as eletrocalhas, a fiação, agrupamento de iluminação, corretivos, difusores, as gelatinas, o modelo de refletor para cada ambiente. Então, nesses 14 dias, a gente passa por todo tipo de iluminação arquitetural, para show, para desfile. É um intensivo. Chegamos no espaço do leilão. Como nenhum equipamento pode ser colocado na estrutura do galpão, é montada uma estrutura de grounding onde toda a iluminação, decoração, luz das mesas, das pistas é colocada na estrutura de grounding. E os dias que antecedem ao leilão tem várias provas e vários torneios com cavalos. Isso vai gerando uma grande expectativa para o dia do leilão, que está tudo pronto, tudo afinado, tudo decorado, 2 sistemas de iluminação, 2 mesas, 2 geradores, casa cheia, transmissão para o mundo. Então, realmente é um evento que não pode dar nada errado. E o Mariano Lemans que entra para dar início, para fazer a abertura do leilão, existe uma expectativa, uma tensão no ar que dá a impressão que é uma estreia de uma ópera. Bom, tá tudo pronto. Bom, vamos lá, vamos começar. Pois olha, né? Então é impressionante como toda essa minha experiência no teatro eu levei para os eventos corporativos. Você não pode pensar no evento corporativo sem não pensar no elipse, numa lâmpada par, num bimbim. E esse exemplo aqui, eu gosto de mostrar que realmente todo tipo de equipamento teatral foi usado. Você tinha praça de alimentação, tinha arquitetural, você tinha campo, você iluminava rio. Então, eu acho que o equipamento teatral que está saindo do incandescente e indo para o LED, a indústria tem que fornecer para nós exatamente o que nós precisamos. Que seja, nós usamos para fazer teatro PC, Fresnel, lâmpada par, elipso, bimbim e satellite, que hoje em dia as ribaltas de LED já estão muito bem. Eu vou pedir para o Diego, eu vou começar mostrando algumas fotos de peças de parceria junto com o Rumo de Cultura. Então, onde nós vamos ter uma evolução, veja, isso em termos de 10, 11 anos, aonde nós já estamos chegando com a iluminação. Então, se puder pôr o primeiro, por favor, ali, Diego. Então, eu vou mostrar também nessas peças, coisa que eu gosto muito de usar no teatro, ou seja, é luz de chão. Geralmente, se dentro da peça cabe eu projetar sombra, usar sombra na parede ou não, dependendo do ângulo. Por isso que é onde você consegue, eu sempre costumo dizer que a iluminação ela ajuda muito a contar a história. Depois vou mostrar um outro vídeo da peça Moscou. Não vejo Moscou da janela do meu quarto, onde a luz foi fundamental para contar a história. Eu não sei como é que fizeram nas outras montagens, mas no meu caso é uma luz muito simples,
nós montamos na SCP em São Paulo, e é onde a luz com certeza ajuda a contar a história. E é a nossa obrigação, né? Eu acho que dentro de todo o aparato do teatro, o figurinista, o cenógrafo, o diretor, que é o grande maestro, né? O que o diretor quer mostrar? Aliás, eu sempre penso, eu tenho que entrar no cérebro do diretor e descobrir o que ele quer. Está lá, né? A peça é do Felipe Rich. Então, eu tenho, de alguma maneira, mostrar o meu trabalho, mas completando o que ele imagina mostrar. Então, é interessante. E quando o diretor está conversando com o figurinista, você tem que estar sempre por perto, conversando com os atores, principalmente com os atores, quando ele dá a intenção da interpretação que ele quer. Então, aí é fundamental a luminosidade que vai estar junto com isso. Pode ir para o segundo, por favor. Então, essa peça que nós montamos em 2009... então, você veja aqui, ó, aqui tem uma colortran de 100 watts ali, ó, iluminando a janela, onde você consegue um efeito dramático muito bom. Pode ir, Diego? Isso aqui, o velho elipso, onde você tem o recorte, onde você tem o desenho da luz ali. Pode ir. Isso aqui, ó, é um BIM e um pino, e um PC. Pode ir. Aqui, ó, a luz de chão, aqui começa a luz de chão. Esse cenário ajudou muito, né? Como você tinha o fundo ali, se você tivesse um fundo escuro, provavelmente você não teria esse desenho na parede ali dos atores. Pode ir. Ó, onde você tem o peso do ângulo, um contra a luz e uma luz de chão, o que você consegue. Pode ir. Ó, aqui tem um PC, ó, a luz é feita com um PC, só que tem um pininho lá em cima do bueno. Pode ir. Ó, olha o efeito que você tem, né, com o ângulo do chão. Eu gosto muito de usar ribalta. É engraçado, né? Pelo menos o que eu acompanho, o pessoal não usa muito ribalta, né? Onde eu posso ter, eu tenho usado muito ribalta de uns anos para cá. Pode ir. Ó, sombra também, né? Claro, não é qualquer peça que você sai fazendo sombra, mas aonde eu posso completar a cena de alguma maneira com estética, que geralmente sombra em teatro é uma coisa bonita. Você usando, tendo a ver com a cena, claro, eu acho que ajuda muito, né? Tá? Vocês vão ver que quase todos têm sombra. Aqui o Evangelho São Mateus. É uma coisa interessante dessa peça, né? Ela tinha uma mesa só. Então, o cenário da peça anterior, nós tivemos uma parede onde ajudava muito, né, com projeção. O que é essa peça aqui? Ela tem uma mesa só e um fundo escuro. Então, ou seja, é meio problemático, né? Esse cenário é um cenário pequeno. Pode ir, compadre. Tá aqui, ó, é uma mesa, tá lá no fundo só o quadro iluminado. Ó, olha o absurdo lá, né? Tem 7.000 watts lá atrás iluminando, fazendo um contra. O consumo, o tanto que a gente usava de luz, ainda nós estamos usando, que nós estamos saindo desse peso e estamos indo para uma economia. Isso é muito bom para a humanidade, né? O calor que gerava, eu sempre penso, durante o dia São Paulo está iluminado com o sol. A hora que anoitece, agora já quase todas as ruas estão iluminadas com LED. Quando anoitecia em São Paulo, com os HQ de 400 watts, imagine o calor que a cidade não gerava, só de lâmpada. E isso, o aquecimento global, é terrível. Então, eu acho que nós estamos indo para um caminho bom. O LED ainda gera muito calor para trás, né? O LED ele tem o dissipador dele, mas eu sou otimista que nós vamos passar do LED. Nós vamos ver uma outra fonte aí. Pode ir, por favor, compadre. E o grande lance dessa peça, você usar a mesa como rebatedor. Então, grande parte dessa peça, eu iluminava a mesa, jogava a luz na mesa e iluminava os atores. Então, tem várias cenas, então você usa o elemento cênico como um refletor. Nesse caso aqui, basicamente, essa mesa virou refletor. Pode ir, por favor. Aí, ó, então, ali, ó, tem um pino, né, que volta tudo no rosto deles, e durante a peça ainda, os atores faziam um pão. Então, a farinha de trigo, né? E daí no final tinha uma Santa Ceia que servia o pão. Mas então melhorava mais ainda. Então, onde você tinha todo esse reflexo, né? Tá? Pode ir. Pode ir. Ó, então, você veja, o Diego está aqui na frente, basicamente, ó, os atores têm um pino lá, né? O Diego está iluminado só com o reflexo, né? Então, a mesa virou uma grande luminária. Pode ir.
Uma coisa que o senhor usava também, que era nas bacias com água para fazer o pão, você utilizava o reflexo também da bacia numa cena, e tinha toda uma Sim, poesia o com a rosto, né? água. O rosto com o reflexo da água, né? Ó, essa cena aqui, então, é uma cena mais ou menos longa. Você veja, a mesa está iluminada, os atores aí estão pegando no ombro dele, mas o rosto deles não. E uma coisa que eu sou doente, né, é pelo rosto do ator. O ator sem luz no rosto, claro, pode ter sombra de tudo que é jeito, mas eu sempre digo, eu ilumino primeiro o rosto do ator, depois eu vou ver se tem cenário na peça, sabe? O que usa depois. Mas o que interessa, na minha opinião, eu acho que o teatro é o ator. O ator tem que estar confortável em cena, tá, sabe? O figurino tem que ser confortável, o cenário. Não adianta o Peter Odátilos, aquela peça que eu fiz lá com o Felipe e com o Nanini, a peça aconteceu porque a iluminação da peça aconteceu que quando queimou o Teatro Cultura em São Paulo, todo o equipamento do Nanini queimou. Ele tinha 120 elipso, tinha moving, tinha tudo. E quando eu fui chamado para fazer a peça, o Nando, que é o produtor do Danilo, falou: Beto, ó, sobrou 60 lâmpadas par. Eu falei: eu vou tentar fazer com 60 lâmpadas par a peça. Então, eu acabei usando 72 pares e 2 elipsos. Eu não podia desligar o ar-condicionado, eles usavam muito protetor solar. Se imagine, você tinha horas que ficava 10 minutos acesa, 70 lâmpadas par em cima deles. Então, hoje em dia, claro, mudou. O LED não dá luminosidade para nós ainda, mas temos uma outra fonte de energia. Mas voltando aqui, então, essa cena aqui, basicamente, pode ir para a próxima, por favor? Olha o rosto do Diego ali. Basicamente, a luz está na mesa e ele está super iluminado, e uma luz dramática ali. Pode ir. Aí, ó, é reflexo. Também a mesma coisa. Olha lá, sombra também. Se dá para pôr sombra, eu ponho sombra também. Tá? Ó, essa cena aqui, ó, é São Paulo Foco 1, aqui, ó, ligado entre a plateia e os atores. Então, basicamente, toda aquela luz no rosto dos atores tá iluminado no chão. Aqui tinha um tapete, aqui tinha uma passagem, aqui onde está iluminado o tapete. Então, muito interessante o que te usa no teatro. Você joga a luz na parede, volta, você joga uma lateral, onde a maneira de você iluminar e contar a história. Tá, pode ir para o próximo, por favor. Ó, então, olha que interessante. Essa peça aqui é 2016. Aqui o LED já estava aqui. As duas peças que nós fizemos ali antes era sem LED e era um absurdo. Tinha horas que tinha o geral ali onde se gastava 20 mil watts de luz. Sabe, eu acho, hoje em dia, eu acho... Antes eu achava normal ligar 300 lâmpadas par. Hoje em dia me dói. Essa peça aqui é muito interessante. Se veja, é um cenário pequeno, né? Pode ir para o próximo, por favor, compadre. Ó, pode ir para o próximo. Ó, então, se veja, aqui é uma montagem, né? Tem um ator de cada lado, né? Então, tá o Diego e o Fernando, um de cada lado, durante a peça. Então, você está assistindo do lado, você não enxerga do outro lado. Pode ir, compadre. Ó, então, aqui dá para ter uma ideia melhor da plateia, né? Pode ir. E foi um grande desafio. Como é que se coloca a iluminação a 20 centímetros da cabeça do ator, né? Pode ir. E durante uma parte da peça, tinha um determinado momento, eles trocavam, né? Então, você estava assistindo aqui com o Diego, daí trocava, ficava, né, da metade para frente, ficava um para cada volta. Você assistia com os dois atores. Pode ir. Ó, então, o que foi essa iluminação? É só par 38. Eu tinha, acho que pode ir que tem a planta, compadre. Ó, é só par 38, em cima deles um BIM aqui, e daí os vermelhinhos ali são lâmpada par, mas é luz externa. Então, dentro do cenário, basicamente é só par 38. Pode ir. Sombra também, lá na Edith, sabe? Tem luz de cima, mas aproveitando a sombra dela na parede ali. A mesma coisa. Pode ir. Aqui, ó. O Diego aqui, ó, é uma dicroiquinha. Olha o peso, a dramaticidade que você tem uma luz com uma dicroica. Como esse espaço é muito pequeno, você tem que inventar moda. Eu sempre digo, com o que nós fazemos teatro? A dicroica é uma luz de teatro? Não sei, mas nesse caso aqui foi. E ajudou muito. Pode ir.
Olha lá, quer dizer, cada ator tinha a mesma luz dos dois lados, né? Foi montado, então, duas luzes, né? Igual, uma para cada lado. Ó, uma dicróica aqui do lado esquerdo em cima, ali, ó, pegando no arranjo. É uma dicróica de 10 graus. Que a dicróica também, né? A dicróica, antigamente, você tinha ali que nem lâmpada para, né? A 10 tinha vários graus, né? E eu espero que o LED faça também a mesma coisa para nós, né? Já está mais ou menos assim. Pode ir. Aqui é um BIM, né? Um BIM. Pode ir. E essa peça, além de tudo, ainda tinha uma parafernália lá em cima que caía, ia caindo coisas em cima dos atores. Pode ir. Aqui é uma coisa interessante, ó. Aqui nós começamos a usar o LED. Pode ir mais, que vai aparecer. Aí, ó, as coisas caindo, caindo. Aí, ó. Então é interessante. Aqui nós temos então a luz incandescente com a chegada do LED. E é muito interessante esse casamento hoje em dia. Pelo menos eu tenho tentado, né, misturar as duas coisas ainda, né? Tá, pode ir. Tinha luz de baixo também, o LED com a de baixo, tá? Ó, a luz quente com o LED, a incandescente. Ó, as fitas de LED, né? Então, realmente, você jamais ia conseguir esse efeito com a luz convencional, né? Então, então é basicamente par 38 e fita de LED, e BIM e de croica. Aqui tem a lâmpada da parte de fora, né? A lâmpada de par ela fazia um geral no cenário, onde iluminava os atores também. Mas aí nós não usamos par LED, eu até poderia ter usado. Silhueta, né, também é muito bom, aliás, silhueta em teatro funciona muito. Acho que o legal aqui no Love Love é que são 2 mini teatrinhos, né, Beto? Então, dentro de uma caixa de metal, você conseguiu trabalhar com LED, com fita de LED, com par, com pimbim, né? Que é o tipo que eu mostrei as duas peças antes ali, não existia o LED ainda, não era, né? Então, e gastava, era tudo de 1000 watts. Aqui, como é tudo par 38, 50 watts, 100 watts, então foi muito interessante. E realmente isso aqui é um teatrinho, como se falou, né? São 2 teatrinhos. Isso aqui, se fosse feito num palco grande, provavelmente ia ter refletores com mais potência. Mas a grande ideia dessa do cenário é você fechar, né? Então você tem aqui, os atores estão confinados ali. E o grande desafio, né? Nós tivemos que isolar todo como esse cenário é de metal, claro, isso tem o perigo de se vazar, né? Vazar a energia e a pessoa, imagine, todo o cenário fica energizado. Então foi feito todo um sistema com borracha, tudo para a estrutura de luz não ter nenhum contato com a estrutura do cenário. Também ali, está misturado os dois ali, cenário. Aí tá a luz externa ali. Tá. Então era muito interessante, sabe? E agora então, era muito interessante a ideia da peça, sabe? Eu acho que o resultado foi muito interessante, foi um grande desafio. Você vai pegar, mas é uma parte 38, não sei o que está aí um resultado que você consegue. Eu acho, eu sempre digo no teatro não existe a palavra impossível, né? Vamos iluminar com uma vela? Às vezes lá no tempo da empresa a pessoa dizia, vamos iluminar um evento. Quanto custa? Eu falei, eu posso iluminar com um refletor, vou lá, acendo o refletor, tá iluminado o evento. Mas quanto você tem de dinheiro? Né? Tem que ver, claro, daí você tem dinheiro, você vai colocando iluminação, né? Mas às vezes até não precisava tanto equipamento. Vamos para frente? E agora essa peça aqui é interessante. Nós fizemos aqui no SESI da Paula Gomes, onde o teatro não está pronto ainda. Então, o sistema DAC não está ligado ainda. Então, o que acontece? Se você quer montar uma peça, você tem umas 3, 4 tomadas. E eu acho que foi muito interessante a equipe de criação, claro, desse conversa daqui, conversa lá, como é que nós vamos resolver isso? E chegamos num resultado. Põe o próximo lá, por favor.
Então, aqui, ó, basicamente, ela foi feita com par LED que tinha lá no espaço, e eu usei mais elipso. Esse elipso aqui, ele tem 90 watts da ETC, aonde vocês vão ver... pode pôr o próximo ali, por favor? Daqui a pouco eu vou mostrar ali. Então, ele é de LED. E uma coisa que me incomoda muito hoje em dia, a par LED, né? A par LED, esse vazamento, você enxergar a lâmpada. Então, pode ir mais um. Uma coisa que eu tenho feito bastante é isso aqui. Você põe cartolina. É a grande vantagem do LED, de repente, você coloca, você corta com a tesoura, depois, na hora de afinar a luz, não está pegando lá no Diego, eu ia com a tesoura e cortava um pedaço da cartolina. Isso facilitou muito, que antigamente você usava cinefoil, que é uma coisa cara. Então, nesse caso aqui, tem vários focos aqui da peça, que fazia o tubo, daí você faz um foco, né, com a par LED. Pode ir, por favor. Aqui, ó. E onde você está sentado na plateia, você não enxerga a lâmpada, né? Toda a luz está direcionada lá para o palco. Pode ir. Tá. E aqui eu vou o cenário, né? O cenário era uma tira de papel. Pode ir. Ó, aqui é um ensaio, então, aqui, ó, olha como é que era a sala e como é que ficou depois. Tá aí, ó. Então, era uma luz basicamente recortada. Esse elipso aqui, ele fazia, né, o caminho, fazia as tiras do papel, tinha 3 elipsos desse aqui, recortado, e a par LED, ela está feita ela está fechada, né? O que era geral, ela estava cortada a lateral dela só. A par LED estava feito um canudo. Então, essa luz aqui em cima do Fernando, ela é um foco feito com uma par LED que vaza para tudo que é lado. Né? Pode ir, ó, ali, ó. Aí é um elipso desse aqui, recortado lá. Tá. Pode ir, que vai indo para o final da peça. Pode ir. E está aí. Tá. Então, é uma coisa interessante. Eu ainda não sou fã do LED ainda não. A melhor coisa que eu acho, a hora que o LED conseguir ter a luminosidade de uma par foco 1, quando você sai uma par foco 1 com a gelatina 61, quando você sai do 0 e vai subindo lentamente uma par foco 1, que vai passando por toda a gama do âmbar, e se chega lá no 3.200 graus, a gelatina 61 vai subindo a temperatura até 5.000 mais ou menos. Então, a hora que o LED disser isso aqui, nós fazemos isso, está resolvido. Mas, por enquanto, tudo que eu vi de LED, realmente, sabe, troca de cor, faz tudo, sabe? Mas ainda não é o instrumento que sabe, para nós iluminadores, arranje, você já viu um BIM de LED? É uma rodinha de luz na parede. Uma luz de BIM é suja. Sabe? O que é uma luz de BIM? É uma coisa, sabe, desfocado, ilumina mais de um lado, um outro. Sabe? Então, eu espero que exista uma norma internacional para fazer par LED foco 1, foco 2, foco 5, foco 6. Que hoje em dia você entra na internet e todo mundo vende par foco 1, foco 2, é questão de grau, né? Nós precisamos trabalhar, eu pelo menos penso assim, né? Então, é isso. Eu acho que agora eu vou mostrar um vídeo do Moscou, como a iluminação consegue ajudar a contar a história, que é a nossa obrigação. O iluminador está lá, está todo mundo a tentar que a plateia entenda melhor a história. Então, eu vou pedir para o Diego soltar o vídeo do Não Vejo Moscou da janela do meu quarto. Essa é uma das peças que eu ganhei o Shell. Nós fizemos na escola SP de São Paulo, que foi feito numa sala de aula. Então, é muito interessante que é uma luz simples, mas onde ela virou um personagem. Então, por favor, Diego. Estou com ele aqui na mão, Beto. Vou aproveitar para lembrar o pessoal de quem tiver dúvidas, questões, comentários, para lançar aqui no chat, que já vou começar a fazer as perguntas para o Beto. Então, se quiser perguntar até antes do vídeo alguma coisa, já baseado no que eu falei, do que mostrei, compadre?
Beto, Fernanda Ferrari queria saber como funciona a questão de número 10. É obrigatório para o DRT? Número 10? NR10, Beto, desculpa. NR10. Para o iluminador ou para o técnico? Ela não diferenciou a pergunta aqui. Não, eu acho assim, iluminador, realmente eu trabalhei que nem no tempo da empresa lá, eu montei muita luz, tal, mas hoje em dia, dificilmente eu entro na cabine de luz, sabe? Tem os assistentes, a Sara Salgado, minha assistente em São Paulo, tem o Dudu no Rio, aqui em Curitiba tem vários amigos. Então, a função do iluminador realmente, eu acho que não precisa. É bom, de repente, se precisar fazer alguma coisa assim. No meu caso, eu acho, pelo menos, é engraçado, eu fui me distanciando da cabine de luz e fui me aproximando mais do diretor. Hoje em dia eu sou quase mais um assistente de direção, principalmente com o Felipe, quase. E no Felipe tem uma coisa interessante, eu acho que com o Felipe e com a Daniela Thomas, a nossa equipe de criação, existe uma norma que tem que dizer assim, você tem que falar tudo o que você acha sobre a peça e sobre as cenas. De repente, assim, ô Felipe, mas essa cena aí, tá, o que é isso, rapaz? Que cena é essa? Por quê? Você diz, ó, sabe, ele escuta o que ele quer e ele usa do jeito que ele quer também. Então, eu acho fundamental, às vezes você vai trabalhar com um diretor novo, né? Como é que é o jeito dele? Então, eu acho que quanto mais o grupo tem uma equipe de criação, com certeza é muito mais fácil trabalhar e prazeroso. Porque você já conhece, já sabe a mania da pessoa e sempre a pessoa está disponível. Né? Às vezes você pega, sabe, ninguém mexe na minha obra, mas hein, compadre, dá para puxar essa tapadeira um pouco para lá? Não, é minha obra. E de teatro não existe a obra, existe uma obra coletiva de todo mundo. Então, mas eu acho que se ela está perguntando sobre o técnico, eu acho que quanto mais tiver, certificados de trabalhar com segurança, tem que ter. E eu vejo assim, vou aproveitar a falar agora, com essa evolução que está tendo, o que vocês viram agora há pouco ali, aquela luz que eu mostrei lá, você ligava numa tomada, acendia a luz lá na frente do PC. Quando a chegada do LED, está ficando cada vez mais complexo. Como é que funciona, então? Como é que funciona isso? Como é que troca a cor? Esses moving, que eu chamo de desemprego, hein, pessoal? Esses moving, então, que eu chamo de desemprego, o que esse moving faz? Ele faz troca de cor, troca de posição sozinho, faz recorte, ele troca, sabe? Então, quer dizer, se você colocar 30, 40 desses num teatro em pontos-chave, você precisa de funcionário, precisa de técnico. E uma coisa que eu digo, ei, técnicos, vocês têm que se aprimorar, participar, quanto mais aprender. Hoje em dia, uma profissão que não existia é programador de mesa. Que antigamente você trabalhava com uma mesa GCB com 48 canais com 3 master. Sabe, aquilo lá, você tinha que fazer a luz, você não enxergava a peça, você ficava programando a luz o tempo todo. Com essa tecnologia que está chegando, vai sobrar muito carregador de equipamento. Sabe? Então, nós temos que ter... Esse tempo eu estava fazendo uma peça em São Paulo, deu um problema na programação, lá veio um programador de luva branca, o guarda-pó branco, não sei o quê, ele ficou 4 horas lá, ele ganhou R$ 1.500. Essa profissão não existia. Então, vai ser a profissão do futuro, cada vez mais. Daqui uns dias, para você acender uma luz, qualquer lâmpada vai ter uma programação. Então, com certeza, nós precisamos muito mais de ensino técnico. Que numa empresa, nem lá na Tamanduá, que tinha uma equipe de montadores. A Tamanduá era a empresa de iluminação que eu tinha. Você tinha a equipe dos técnicos experientes e a gente mandava os enfermeiros junto. O que era o enfermeiro? Alcance uma extensão, alcance um paralelo, leve a escada para lá, traga a escada para cá. E o que acontece? Um enfermeiro desse para virar um técnico demora 3 anos. E o que acontece nesse custo Brasil de 3 anos? Compadre, você derrubou o moving, isso aí você não pode derrubar. Você ligou, não pôs a série. Então, existe um custo. E o que nós precisamos? O técnico que é mais especializado, com certeza vai ganhar mercado. Do jeito que está chegando todos os equipamentos aí, é uma loucura. Hoje em dia nós estamos afinando a iluminação pelo celular, né? Sabe, se liga. Então, eu acho,
Tem que se aprimorar, tem que aprender, editar, tem que tudo. E esse lado de segurança. Antigamente, segurança, o quê? Segurança era a Secretaria de Segurança que existia antigamente. Hoje em dia existe um monte de norma. Uma coisa certíssima, se vai montar luz no Sesc em São Paulo, se vai alguém para o rudimento mexer, todo mundo com capacete no palco. Custa? Não custa. Só que quantas coisas já não aconteceu de acidente. Eu sou a favor, quanto mais segurança, quanto mais certificado, quanto mais curso se fizer, com certeza mais trabalho você vai ter. E use tudo isso. Onde que acontece a maior parte dos acidentes? A pessoa está o dia inteiro com o cinto de segurança preso na estrutura, está lá com todas as normas. A pessoa desce, tira o cinto, não sei o quê. Uma pessoa diz assim, olha o acabamento daquele refletor. Você sobe sem cinto. Então, eu acho assim, tem que ser chato. Eu vou subir, vou pôr o cinto, demora 10 minutos? Demora, vou lá. Eu acho assim, seja um técnico, seja um exemplo. O pessoal vai rir, qual é? Seja um exemplo dentro da segurança. Se é isso a pergunta, comadre, eu acho que a segurança não faz mal. Beto, a Fernanda pergunta aqui se você tem uma indicação de curso na área de programador e de iluminador. Tem vários cursos, mas onde que ela mora? Aqui em Curitiba? Vamos ver, ela já me diz aqui. Aproveitando, Nadinha pergunta se o senhor se inspira muito em filmes ou em quadros ou assiste muita peça de teatro mesmo. Conta um pouco pra gente. Não, bom, hoje em dia o fazer cinema mudou muito, né? Mas eu gosto de assistir muito filme ali. Aliás, daí eu fico meio chato até. Eu gosto de assistir muito filme dos anos 50, 60, que é impressionante que você vai contando a sombra dos atores, né? O filme da década de 50, a década do cinema americano ali, é impressionante que você vê a luz dos filmes, né? Hoje em dia eles tentam quanto mais virar uma luz comum, então é muito difícil você ver uma iluminação, a não ser que seja um filme, né, com efeitos mesmo. Mas eu me inspiro muito no cinema. E pintura é engraçado. Eu gosto muito do Van Gogh. Qualquer reprodução, qualquer quadro do Van Gogh que você olha, é um monte de risquinho, mas ele toca em você, sabe? Ele tem um cara que pintava um quadro com 5 sol lá em cima, sabe? Então, eu acho assim, é muito interessante. Mas o cinema, eu gosto muito do cinema. E no teatro, é muito difícil, é engraçado. Nós, pelo menos eu, no caso, eu vou assistir a peça e quando eu vejo uma luz bonita, eu esqueço da peça, sabe? Fico pensando na luz, como que olha que o compadre fez assim, fez daquele jeito, a compadre fez, sabe? E daí eu acho, sabe, como a nossa profissão é maravilhosa, quando de repente você vê uma luz que um colega teu fez. E daí se olha, diz assim, olha que solução que a pessoa encontrou e como ajudou a fazer a cena. Então, assistir teatro, às vezes, para mim, é complicado, porque eu acabo me perdendo, sabe? Às vezes fico contando que os refletores têm aceso na cena, mas o cinema ajuda muito. O cinema eu gosto, mas o cinema mais dos anos 50, 60, 40, por ali, para ficar contando quantos focos tem no set. Bom. E? Acho que pararam as perguntas, comentários. Tem outra pessoa que pergunta se é de Curitiba. De Curitiba? Tem o Rodrigo da Roca. Aqui eu saiba, eu acho que é o Rodrigo da Roca, se não me engano, ele está dando o curso de programação de mesa e moving. Sabe, a Roca Eventos, o Rodrigo da Roca. De repente, podia até perguntar para a Nadinha, eu acho que é o Rodrigo, sim, que está dando esse curso. Né? Tá. Mas então, você não quer mostrar, enquanto isso, o vídeo então, do Moscou? Vamos lá. Que é onde a luz realmente a nossa profissão é essa, ajudar a contar a história. E a casa na qual eles estão está sendo tomada por alguma coisa que não se revela, não se sabe o que é. O espaço deles vai diminuindo. Eles vão saindo até serem expulsos da casa. Mesmo. Ao mesmo tempo, esse lá fora é alguma coisa que também é ameaçador.
E a casa na qual eles estão está sendo tomada por alguma coisa que não se revela, não se sabe o que é. O espaço deles vai diminuindo. Eles vão saindo até serem expulsos da casa. Ao mesmo tempo, esse lá fora é alguma coisa que também é ameaçador. Ambulâncias. São sinos. São carros de bombeiros. Minha vida. Não tem mais volta. Por quê? Então, realmente, o que mandava na luz dessa peça eram 4 elipso, 3 elipso, 2 elipso, 1 elipso. O que tinha ali de Fresnel, que apareceu na planta ali, era só para iluminar, como era elipso de pino, então eu tinha essa luz lateral para iluminar a cena. Mas dentro de chegar nesse resultado, eu quebrei muito a cabeça, né? Ela diz assim, então eles estão dentro da casa e a coisa vai diminuindo, não tem cenário, né? Eles têm só objetos em cena, né? Eles vão levando cada vez menos objetos para lá. E como é que se chega nesse resultado? Isso que eu falei da história da solidão do iluminador lá no começo, né? Se fica, senta num canto e diz assim, mas como que eu vou ajudar nessa história, né? Como é que eu vou fazer? E de repente, às vezes, a solução é muito simples, não é sabe, são 4, 7, são 10 elipsos. Já depois, ali na SP, que tinha ETC, mas nós fizemos com Telém, né? O Telém ficava, tinha o sorriso meio grande ali na afinação da luz, mas o Telém nós fizemos com Telém. Então, eu acho assim, às vezes, sabe, a coisa mais simples, às vezes complica muito. E hoje em dia, com esse monte de movie que existe, que não sei o que faz, você acaba inventando moda. Eu tento sempre ir pelo lado mais, ver a cena do lado mais simples, sabe? Eu acho assim, pelo menos dessa maneira, como é que eu vou ajudar a contar essa história? E pelo menos que nem se trabalha, que nem aqui em Curitiba, te monta uma peça, não tem orçamento. O problema do Brasil, né? Você não tem orçamento grande, então você tem que pensar muito. Essa peça vai viajar, não adianta nada eu fazer aqui a estreia no teatro com um monte de iluminação e da próxima cidade você montar com um geral de frente e 2 contas. Então eu acho que tem que pensar nessa maneira de você. Eu quero mostrar meu trabalho, quero contar essa história dessa maneira aqui, mas também não inventando moda. Quer dizer, a produção daí gasta uma grana com montagem, com técnico e, sabe, fica inviável o projeto. Tem alguma pergunta, compadre? Temos, Beto. A Nádia Luciane pergunta se a sua maior inspiração é a luz natural. Aliás, uma coisa engraçada, né? Eu nunca uso óculos escuros.
Eu nunca, né, eu uso óculos, né, mas eu nunca tive um óculos escuro, que eu acho que eu gosto de ver a luz que é, a luz que está, sabe? De repente você está de óculos escuros, daí você acha que vai chover, sabe? Então, a luz natural, isso, se você pega um amanhecer, a luz do amanhecer, o âmbar do entardecer, sabe? É uma coisa, eu acho assim, nós iluminadores, nós temos um colega de trabalho. Esse colega de trabalho, ele tem um refletor, um rebatedor, uma máquina de raio, uma máquina de fumaça, de nuvem. Então, eu acho muito interessante ter Deus como colega de trabalho. Você pega, ele tem um refletor, olha o que esse cara faz. Hein? Cada pôr do sol, daí ele põe nuvem, daí vamos fazer raio para cá. Nossa, daí tem máquina de vento ainda, sabe? Olha, é impressionante. Então, com certeza, para onde você olha, você tem uma luminosidade diferente. E Deus está aí, é de graça esse grande curso de luminosidade que ele dá. O dia inteiro ele fica inventando moda, né? Nossa, impressionante. Tá tudo bonito, o sol de repente escurece tudo, de raio para cá, raio para lá. Então, eu acho, com certeza, a natureza está aí para a gente se espelhar. Um ciclorama, olha o ciclorama que Deus faz. Sabe, não conseguimos chegar perto do ciclorama dele. Nossa. Beto, aproveitando aí no ciclorama, o Lucas de Paula pergunta como iluminar fundo branco sem muita sombra e com pouco material para iluminar. Barbaridade. Que distância que ele tem, né? Se tiver uma distância boa, mas a gente pega cada encrenca, nossa senhora, é difícil. Não, depende que tipo de peça que era. De repente você joga a sombra para multiplicar, mas para você fazer um ciclorama é uma coisa muito difícil, sabe? Eu tenho dificuldade de iluminar o ciclorama. Por incrível que pareça, antigamente com a satellite você conseguia mais uma uniformidade. Hoje em dia, com esses ângulos do LED, ou você tem uma bateria grande, né? Ou se o LED é muito aberto, você perde a luminosidade lá em cima. Mas é difícil. Eu queria a história de eu fazer um geral, né? Lá em 1971, a primeira vez quando entrei dentro do Teatro Guaíra, em 71, o Aristides Becker, eu não tinha ideia do que era uma iluminação, né? Eu estudava no colégio estadual, uns amigos resolveram fazer uma peça e a peça era apresentada no Teatro Guaíra. Eu fui junto lá, me propus fazer a luz. Bom, resumindo, o Aristides Becker, que trabalhava no Guaíra, ele falou, essa peça não tem geral? Eu falei, mas o que é isso? O que tem o geral? Ele falou, o geral é assim, olha, ele pegou 2PC, 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 fez o geral. Eu falei, interessante. Até hoje, eu uso esse geral que eu aprendi com o Aristides Becker. Se você pegar o geral do Aurélio de Simone, o grande compadre lá do Rio de Janeiro, o geral dele é um pouco mais aberto. Ele cruza um pouquinho mais a luz. O meu é 2, frontal, frontal, frontal. Então, eu acho, então, voltando à pergunta lá de iluminar a parede, depende da distância, pouco equipamento. Uma coisa que eu gosto, se você tem uma parede reta atrás, em vez de querer iluminar a parede, eu jogo lâmpada par, foco 5, foco 2, com difusor lateral, e jogo 2 de cada lado, você passa a luz passando pela parede, você cria uma textura. Você não tem aquele velho ciclorama, mas você ilumina o ciclorama, com certeza você tem uma luz muito boa. Com o Felipe, a gente usava muito isso, sabe? Em vez de fazer o ciclorama, a história de sujar, né, a parede. Você joga uma luz passando na parede. O Lucas falou aqui que é um espaço de 5 metros quadrados, somente com lâmpadas convencionais de 6.500 kelvins. Peraí, 5 metros, como é que é? 5 metros quadrados, somente com lâmpadas convencionais de 6.500 kelvins. Luz branca ainda? Bárbara. 5 metros quadrados, mas 5 metros quadrados? Nossa. E lâmpada convencional, você quer iluminar só o fundo para fazer silhueta? Pega a velha cartolina ali, compadre, isso não é lâmpada quente, né? Pega a cartolina e faz aqui, você vai molda com a cartolina escura lá o que você quer fazer de luz. Como isso aí não tem perigo, não é incandescente, né, compadre? Se for essa luz fria, você pega, recorta do jeito que você quer, vaza mais para frente, mais para cá, faz um furo, sabe? Em lâmpada convencional. Se você quiser fazer um foco, você faz um canudo com a luz convencional.
Isso eu tenho feito muito com a par LED isso, né? Eu faço a par LED do jeito que eu quero. Eu faço o canudo ele mais fechado na frente, mais aberto. É o que nós temos. Já existe elipso muito bom de LED, já existe o PC, já existe o Fresnel. E com o dólar nesse preço, não tem como, nós temos que inventar moda mesmo, né? Beto, vou emendar aqui então. Maria Eduarda Neves da Silva pergunta qual foi sua maior dificuldade. Opa, desculpa, eu perdi a pergunta. Qual foi sua maior dificuldade e um trabalho mais gostoso que você já fez? Dificuldade? Toda peça é a maior dificuldade. Sempre que eu estou indo para o primeiro ensaio, eu já acho que não vai dar certo a luz, sabe? Então, e a luz sempre derruba você, sabe? A luz é um negócio que você não consegue pegar, sabe? A luz, ela faz sombra, sabe? Você acha que está bonito aqui, ela vaza para lá. Quando você faz vídeo, agora que nós estamos fazendo muito vídeo, né, nesse período, é impressionante como o jeito de fazer vídeo e cinema. O que é o teatro? O teatro é uma caixa grande que nós temos que a luz tem que ser limpa. No vídeo não, você veja, eu estou iluminado aqui, né? Ali no lado está pegando luz, não sei o quê, sabe? O que interessa é isso aqui. Aqui do lado pode ter, sabe, N coisas. Então é complicado. Eu acho assim, claro que tem trabalho mais fácil e tem trabalho mais complicado. E geralmente eu acho assim, você tem que se divertir para fazer teatro. Eu acho muito ruim que nos anos 70 tinha diretor meio louco, né, que achava que tinha que tirar roupa, ficar louco, sabe, ter ataque. Eu acho que o Felipe Rich é um grande exemplo de como é possível fazer o teatro, sabe, agradável. Sabe, onde o diretor escuta todo mundo conversa. A maneira de fazer teatro está mudando muito. Hoje em dia, eu trabalhei com 102 diretores. Alguns, diretor de trânsito. O que é diretor de trânsito? Para, vem o próximo ator. Agora, sabe? Então, eu trabalhei com tudo que é tipo de diretor. E eu sinto lentamente que nós estamos indo para... O teatro é coletivo. Claro, tem que ter uma ideia, tem que ter uma pessoa. Mas isso não dá direito para a pessoa sair... sabe, dizendo que, sabe, eu acho assim, tem que ter prazer em fazer teatro, tá? Então, eu acho que isso. E o mais difícil, eu acho que nós podemos mostrar o vídeo lá do Mãe Coragem. Aliás, sempre te monta, sempre a encrenca, né, que aparece, né? Mas vamos mostrar o da Mãe Coragem, deixa eu explicar um pouco antes. O Mãe Coragem nós montamos no Sesc da Pompeia, em São Paulo, e tiveram a ideia, vamos fazer o seguinte, vamos tirar tem uma cancha bonita aqui no segundo andar, vamos tirar tudo, tira a grama sintética, tira a arquibancada, só que não pode pôr nem o refletor no teto. Mas então, tá bom, como é que você... Tá bom, vai montar Mãe Coragem. Tem plateia de todos os lados, e como é que fica isso? Então, eu acho, esse é um grande desafio. Tem coisa que é mais fácil, você pega assim um monólogo, de repente, que é 1, 2, 3 focos, esse da Nena Inoue, que é aqui de Curitiba, que ganhou o prêmio Shell, são 2 elipsos e 3 BIM. Claro, demorei muito para chegar na conclusão? Não. Eu fui com um monte de ideia de ter mais luz, chegamos nesse resultado. Ela viaja com uma cadeira, 2 elipsos. Falei, ela pode fazer até com PC, sabe? Não precisa. É a atriz sentada. Mas nesse caso da Mãe Coragem, que eu digo vai passar, vocês vão ver. Se vocês tiverem alguma outra ideia, me explique como é que dava para fazer essa peça. Põe lá, por favor, compadre. Mas aí foi virar sério. Então se liga toda a banda. Sim. Isso. Acabou. É isso aí. Então, peraí, deixa eu só... Tem que dar um delay de position. Pessoal, vamos fazer silêncio um pouquinho aí pra gente, por favor. Silêncio aí, pessoal, por favor, está passando a música.
Bastante água. Diminui a chuva. Tô aqui. Quando eu ver se tem alguma coisa errada, porque por enquanto só tem coisa errada. Pois olha, esse foi um grande desafio que provavelmente se a gente pegasse um teatro do Sesc em São Paulo, sabe, um teatro estruturado, um Guairinha nosso aqui, um Guairão, você tem tudo lá, se desce as varas e tal, mas a partir do momento que você não pode pôr nenhum refletor em cima, você tem plateia nos 4 lados e basicamente, vocês viram ali, usei lâmpada par, né? Então, ali a minha planta era par foco 1, foco 2, foco 5, você ia fazendo aquela mistura, né? Onde a foco 1 pegava aqui, o foco 5 vinha de lá, para fazer esse quebra-cabeça. Ao mesmo tempo, eu dividia o palco ali, eu acho que em 18 partes, né? Então, eu queria iluminar aquele canto lá, vinha uma par foco 1 de lá, uma foco 2 daqui, uma foco 5. Eu tinha um quebra-cabeças para desmanchar e montar o geral do palco. E fora as outras cenas ali, os outros elipses, coisa que tinha. Mas esse aí foi um desafio muito grande, eu acompanhando, sabe, os ensaios, né? E a gente ensaiava naquela sala lá em cima. Então, é muito difícil. Então, você ter essa dimensão, quando você tem um teatro normal na tua frente, é mais fácil, sabe? Então, tá ali, desce a vara aqui, tá lá, ela tem linha passada. Então, ali, se imagina, a mão de obra foi passado fio para tudo que é lado, tinha rack, cada canto tinha um sistema de rack instalado, mas a chuva ainda, né? Aquela chuva, a única coisa que podia pôr no teto era a chuva. Então, eu acho assim, é um desafio agora, vendo o vídeo, eu acho uma coisa, voltando àquela história que eu aprendi a editar o vídeo, eu tenho, cada 2 semanas eu posto os vídeos, esses vídeos às vezes estão no Instagram. Eu acho assim que é muito interessante eu ficar assistindo o vídeo aqui agora de uma maneira de eu poder dividir isso. Isso aí estava guardado numa gaveta lá em casa, então eu acho que foi muito bom, sabe? Eu acho a maneira de poder explicar, quase o inexplicável, né? Como é que e é uma coisa muito engraçada, né? Eu vendo aqui agora, sabe? Eu não me lembro mais como é que eu fiz a luz. Essa história de criar, eu tenho uma dificuldade muito grande de explicar como é que se explica fazer luz, né? É complicado. Fazer um paralelo, fazer uma série é uma coisa, mas
É difícil. Tanto é que tem uma história interessante, que eu já era... Isso foi nos anos 90, né? Eu comecei em 1970, eu já tinha 20 anos, mais ou menos, de iluminação aqui em Curitiba. O Aurélio de Simone, meu compadre, veio iluminar uma peça aqui que o Guaíra montou, era o Galileu com o Paulo Altran, direção do... Esqueci o nome do compadre lá. E o Aurélio de Simone ia dar um curso. Eu fazia 20 anos de luz, já tinha ganhado o prêmio aqui, eu falei, pô, eu vou entrar nesse curso, vou fazer esse curso. O Aurélio ia fazer uma peça com o Guaíra, eu ia fazer duas, imagina. Eu me matriculei no curso do Aurélio. Quando eu cheguei lá no meu auditório, o Aurélio falou, o que é isso? O que é isso? O que você está fazendo? Aí eu falei, compadre, como é que você dá um curso de luz? Eu não sei, eu quero saber como é que você dá um curso. E daí ele ficou a manhã inteira explicando. Aliás, o governo brasileiro tinha que pagar o Aurélio para ele sair do Rio Grande do Sul até lá no extremo norte do Brasil, falando sobre luz. Sabe, o Aurélio é impressionante como ele explica, ele fala. Se você acompanhar uma montagem com o Aurélio, ele perde mais tempo explicando o que o refletor faz, e eu já no engraçado, eu fico muito tenso na montagem. Ali apareceu a Sara é minha grande assistente em São Paulo, sabe, com o tempo, sabe, então você fica, pelo menos dia de montagem é uma coisa complicada, né? E o Aurélio não, é impressionante como o Aurélio tem esse lado. O que eu estava falando mesmo? Roberto, deixa eu aproveitar aqui e fazer uma pergunta que tem a ver. E a Sanã Martins, ele gostaria de saber a relação com os operadores de luzes e os trabalhos. Você acha que tem a ver com o jogo e uma certa sensibilidade? Tem a ver com? Com o jogo e uma certa sensibilidade. Mas ele pergunta sobre os operadores. Não, com certeza. Mas eu acho que eu quero falar mais até. Eu acho assim, ainda mais com essa pandemia aqui, eu acho que apareceu um problema terrível no Brasil, né? Os invisíveis, sabe? Você veja, no tempo da empresa, desde que eu comecei lá, né, é impressionante, existe em iluminação, cenografia, o fazer teatro, os atores, esse momento que nós estamos vivendo é impressionante. Nós somos os primeiros que paramos e vamos voltar quando? Estamos tentando entender o que é um vídeo na nossa vida. Eu acho, sabe, apareceu um problema muito ruim, sabe? Mostramos um problema nosso que tem que ter um olhar do governo diferente, sabe? A nossa profissão é muito instável. Resumindo, eu acho assim, nós temos uns heróis, os técnicos. Os técnicos, é impressionante, você pega ali o próprio Mãe Coragem, né? Quem que subiu lá, colocou, passou fio, não sei o quê, sabe, um absurdo. Tá errado lá, compadre, vamos mudar lá para o outro lado. Principalmente o pessoal de teatro, que no show, né, existe uma forma mais compacta. O teatro faz, desmancha. Por isso que eu penso muito, atenção, iluminadores, quanto mais eu tenho certeza do que eu quero na peça, menos eu incomodo os montadores. Que é o seguinte, eu tenho que chegar com a minha planta, e dizer, compadre, põe lá, comadre, põe lá, sabe, põe aqui, não sei o quê. E eu tenho que ter certeza que, na hora que eu for afinar, uma coisa que eu uso muito, sabe? Então, eu estou com a minha planta aqui, mais ou menos assim, liga o refletor lá, no lugar lá na vaga. Tá lá, não precisa afinar, a luz bateu lá, isso ajuda muito. Eu não sei como é que vocês fazem, mas eu tento facilitar a vida dos técnicos, e você facilitando a vida dos técnicos, você vai ganhar tempo, sabe? Você vai ganhar tempo dentro da montagem. Então, quanto mais você tem certeza, por isso que eu não gosto de assistir, sabe, pouco ensaio. Quando você assiste pouco ensaio, é difícil você ter certeza total do que você quer. Então, que nem hoje em dia ajudou muito, né? Eu moro em Curitiba e faço muito trabalho no Rio, São Paulo. A história sabe, eles gravam o ensaio, eu assisto o ensaio né? Eles transmitem o ensaio. Mesmo agora está acontecendo no Teatro Unimed, a Madame Sheila, toda quinta-feira, agora vai ser o último capítulo, quinta-feira às 8 horas, às 9 horas da noite, quinta-feira vai ser o último. São 8 capítulos. De 8 minutos. Eu fiz lá de São Luís do Purunã. A Sara lá no teatro, nós fizemos tudo uma projeção, vale a pena ver. Eu acho que está, se você entrar lá no Teatro Unimed, aparece lá Madame Sheila. Aquilo foi feito com projeção e o ator está dentro dentro da projeção.
Então, é muito interessante para chegar naquele resultado. Eu estava lá aqui, em São Luís do Purunã, eu estava a 400 quilômetros do teatro, e a Sara me mostrando pelo celular a afinação. Eu tenho gravado a afinação, que eu gravei a afinação aqui com uma outra câmera. Eu vou fazer isso parecido com o que vocês estão vendo, sabe? Essa montagem muito louca. Eu estava lá, sabe, a 400 quilômetros, afina para cá, corta para lá, não sei o quê. E tem um espelho. Você sabe que espelho em cena é uma desgraça. Tem um espelho, e nessa cena, e nessa do Madame Sheila, tem uma tela, rosco na frente. Então, você põe um espelho lá em cena e põe uma tela, você quer matar o iluminador, né? Então é interessante você ver, em volta do espelho, se assistam lá, em volta do espelho tem 9 lips afinados, sabe? Passa de tudo que é lado e não pega no espelho. Onde que nós estamos, compadre? Beto, Felipe Schindler pergunta: eu gostaria muito de saber o que motivou o Beto a trabalhar com iluminação e que ele falasse sobre o início da carreira dele. Eu sempre acho, né, que a vida, às vezes, ela dá encruzilhadas. Eu tenho um amigo, tenho uma amiga, que é impressionante. A pessoa já foi de tudo, já foi pescador, já pilotou avião, sabe? É impressionante o que a pessoa foi na vida. Eu, lá em 1970, por aí, eu trabalhava num cartório. Estudava no colégio estadual, e esse colégio estadual fez esse festival. E esses meus amigos resolveram montar uma peça. E eu fui lá, eu disse: deixa que eu faça a luz. Não tinha quem fizesse a luz, deixa que eu faça a luz. E a vida ali me deu uma encruzilhada, e eu estou até hoje. Estou até hoje. E é uma coisa interessante, veja, isso foi em 1971. Até o ano 2000, quando eu fiz 50 anos, eu nunca tinha saído de Curitiba. Eu fiz uma vez uma peça em São Paulo, voltei, mas então todo esse período, né, de 71 até 1900, até eu fazer 50 anos, eu nunca tinha saído de Curitiba. 50 anos nasceu o meu primeiro neto, o Juliano, e eu, em 50 anos, se faz um balanço, né? Bom, fiz 50 anos, está aqui, nasceu meu primeiro neto, vou continuar com a firma aqui, tá? Vamos ver o que acontece. O Felipe Rich montou uma peça, Som e Fúria, no Fringe. Para quem veio já para Curitiba no Festival de Teatro, sabe, né, que o Fringe é uma mostra paralela. Lá no Teatro Zé Maria, então, uma peça paralela, na paralela do teatro, eu com 50 anos, e essa vida mudou, essa peça mudou a minha vida de novo, me deu uma outra encruzilhada. Eu só estou falando com vocês aqui por causa dessa peça. Que daí o que aconteceu? Nós chegamos no Rio de Janeiro, a peça foi um sucesso, ficou 6 meses em cartaz, os jornalistas assistiram a peça, publicaram que foi a melhor peça do festival, nós fomos para São Paulo, o processo, que ficou 6 meses, resumindo. Nós chegamos no Rio, eu fui indicado, imagina, eu saí de Curitiba, eu cheguei no Rio, fui indicado por Shell. Eu, o Guilherme, o Weber foi, e o Felipe como diretor. O Felipe ganhou como diretor. Do Teatro Poeira, a comadre, a dona do Teatro Poeira, a André Beltrão. A Andréa Beltrão contratou o Felipe para fazer o Memória d'Água, 2002, 2001. Eu ganhei o Shell 2001, então é engraçado a vida com essa peça. Daí, sabe, é impressionante isso. Então, eu tive 2 encruzilhadas. Eu fui dar uma palestra em Porto Alegre e eu falei: olha que engraçado, né? Porto Alegre, Curitiba fica no meio entre São Paulo e Porto Alegre. Eu falei: vocês não acham engraçado? Eu tive que ir lá em São Paulo e no Rio mostrar que sei fazer luz para vir dar uma palestra em Porto Alegre. Então, se imagine no Brasil quantos iluminadores e quantas iluminadoras que estão esperando a vez para ir para São Paulo, precisa ir para São Paulo provar que sabe fazer luz para ser reconhecido. É muito ruim esse nosso sistema, sabe? Tipo, bom. Ai. Ei, Becoto. Beto, vou fazer tem mais 3 perguntas aqui. E vai acabar? Que horas são? E daí a gente vai abrir para umas últimas perguntas finais ali para encerrar. Vamos mostrar um pouco de histórico. Hoje eu estava conversando com o Fernando. Olha, engraçado. Aonde que no mundo se faz shakes para 20 mil pessoas? Deve ter na Inglaterra alguma coisa. Não sei não se tem lá. Os ingleses estão com essa bola aí. Fazer shakes para 20 mil pessoas. Em 1995, nós fizemos aqui em Curitiba, e vocês vão ver um sistema de grau de última geração que dá muito certo. Então, vamos mostrar rapidinho lá como é o... Esqueci o nome da peça. Júlio César? Júlio César. Então, Júlio César, olha o sistema de grau que nós inventamos aqui em Curitiba. Usei muito tempo aquilo.
1995. O público lota a pedreira Paulo Leminski em Curitiba para ver um clássico de Shakespeare. Com a mesma disciplina de soldados romanos, muitos atores tiveram que aprender a montar a cavalo para fazer as cenas das batalhas entre os exércitos de Marco Antônio e Brutus. É gratificante mostrar uma matéria onde 20 mil pessoas vão assistir um Shakespeare. O Edson, o Júlio e o Márcio, os diretores do Grupo Lanteri, sempre quiseram montar o Júlio César usando a mesma estrutura de cenário, iluminação, som, figurino e o elenco que participava da Paixão de Cristo. O grande desafio, o grande problema era realmente ensaiar essas duas peças ao mesmo tempo. A encenação foi na pedreira Paulo Leminski, onde, pelo tamanho do cenário, eu tinha as ruas 1, 2, 3 e 4. Como não existia a graude ainda, eu usava um sistema com manilha, pedra brita e cano. E basicamente toda essa iluminação foi feita com lâmpada a par, com satellite e Intelabim. E eu participo como criador de iluminação com o Grupo Lanteri desde 1980. E aí só foi crescendo em espetáculo, qualidade e números de pessoas também. O que envolve hoje, nós estamos com 700 pessoas, são 600 que atuam entre atores e figurantes e 100 pessoas que trabalham na produção de contra-regra. A primeira vez que eu vi uma lâmpada a par funcionando, eu tive certeza que a iluminação cênica estava entrando numa nova era de luminosidade. O que a lâmpada a par ela proporciona, que nem nesse caso aqui, 6 lâmpadas a par, foco 1 de um lado, 6 foco 1 do outro lado, numa distância mais ou menos de 80 metros, a luminosidade que você tem nessa rua. Aqui no palco principal eu tinha a lâmpada a par foco 1, foco 2, foco 5, foco 6, bastante satellite, tinha bastante reforço de satellite. Então às vezes eu fico pensando, a gente pede num rider, né, um zoológico de lâmpada, e de repente nesse caso aqui com 2 tipos de refletores você cria uma iluminação, sabe, suficiente, sabe, não precisa de mais coisa. Esse sistema que nós fizemos com manilha, pedra brita e o cano, em termos de visual da plateia, incomoda muito pouco. Se fosse um sistema de graude, com certeza você não poderia ter colocado naquele lugar ali onde nós colocamos. E tinha mais ou menos uns 20 postes desse, né, entre a plateia e os palcos. A lâmpada a par e a satellite, com certeza, elas têm um lugar garantido na história da iluminação cênica. No Intelabim, o que mexia era o espelho e não a cabeça do aparelho. É impressionante a velocidade da iluminação nos efeitos. Tinha 2 canhões, mais 5 máquinas de fumaça. Cada um andava com fumaça para lá e para cá, como tinha vários palcos. Às vezes pifava o radinho. E é claro que para terminar tem que ter a cena com a famosa fala. Brutus. Então, que César caia. Pois olha, então, você imagine eu montar essa encrenca naquele tempo, então, com a manilha, pedra brita e cano de 6 metros, todo o sistema era hack GCB, né? Então, ou seja, voltando àquela história do desafio, né? Eu fiz durante os 30 anos, eu fiz a Paixão de Cristo com o Grupo Lanteri. Nós começamos aqui no Centro Histórico de Coisas, depois acabamos na Pedreira. O Márcio, que fazia o Cristo, parou. Eu falei, Márcio, eu acho que eu não vou mais fazer luz. Ele já está com 50 e poucos anos. Bom, vamos lá, compadre. Beto, vou fazer 2 perguntas para a gente começar a encerrar, mas antes eu queria pedir para todo mundo que está participando da palestra, a gente fez vários convites para escolas, instituições por todo o país. Então, para ficar mais fácil da gente saber como foi o retorno e de onde vocês vêm,
Eu queria pedir para quem puder escrever para a gente de que cidade está assistindo a palestra e de como ficou sabendo da palestra, de que cidade vocês são, de que instituição, né? O Vandy Williams pergunta: Beto, eu não sei se eu estou falando bobagem, mas o que o senhor acha das diferenças de cor entre o LED e as lâmpadas mais antigas? Eu acho um absurdo. Olha, existe uma coisa boa, você pegar um catálogo de gelatina, sabe, aqueles catálogos de gelatina dessa grossura assim, onde você que coisa que a gelatina chocolate, teve coisa, eu acho que não sei se um dia alguém usou uma gelatina que aparece ali. E agora assim, eu acho assim o LED parecido, sabe, cachorro ensinado, se diz pro LED, deite. Sabe? O LED não tem carisma, sabe? O LED, vou apagar o LED, ele vai indo e pof, apaga. Acende o LED, sabe? Essa qualquer cor que você sai com a luz incandescente, você sai do azul, sai do verde, sai do âmbar, antes dela chegar lá onde você quer, ela passa num arco-íris de intensidades e temperatura de cor. Sabe? Essa história do o LED faz, ele apaga igual a incandescente. Claro que apaga, sim, mas cadê essa partitura de tons que o incandescente entrega para a gente, sabe? Passa para a gente. Então, eu não sei se o LED não tem que conviver com isso durante um bom tempo, mas eu espero que lá no futuro venha uma outra fonte luminosa, onde a gente tem. É muito simples, a Parafoco 1 está aí, ela faz tudo, sabe? Essa magia da cor o que é a lâmpada Parafoco 1? É uma lâmpada, é uma lata com uma lâmpada dentro, sabe? Que nem uma vaca brava, ela sai a luz para frente e ela ilumina. Sabe? Só que você tem a Foco 1, Foco 2, Foco 5, Foco 6, sabe? Não precisamos muita coisa. Se você vê o Shakespeare, para 20 mil pessoas, nós fizemos lá, foi com lâmpada para e Satellite e o Intelabim. Eu não sei por que mais não tem Moving que mexa o espelho. Olha a velocidade que o Intelabim tinha, os Moving, que era o espelho. Hoje em dia, toda aquela máquina vai virar para lá e para cá, tem uma grande velocidade. Mas nós, os exigentes, precisamos ser exigentes, sabe? Eu faço, nós fazemos luz com qualquer coisa, mas quando você tem que ter equipamento, pelo menos razoável. Eu acho, não entendo porque tiraram de linha um Moving que te dava muito mais velocidade. Bom, eu acho essa cor nova aí, vamos lá. Espero que eles pesquisem mais um pouco. Beto, de Cleive Lovânia, como você avalia a contribuição dos trabalhos realizados via online durante a pandemia para o teatro? Ou seja, seria possível utilizar os truques de iluminação que usamos durante esse período no teatro ao vivo? Mas eu acho pelo menos uma certeza, toda a produção que puder, depois que passar a pandemia, vai ter uma câmera e eu vou estar na minha casa, estou atrasado, começou a chover, eu compro o ingresso e assisto na minha casa. Então, eu acho, com certeza, eu acho que nós estamos aprendendo. O vídeo é uma coisa, iluminar teatro com vídeo é outra coisa. Nós estamos aprendendo, acho que nós evoluímos muito, é impressionante o que nós vimos no começo ali da pandemia e agora. Então, mas eu torço para que no futuro, sabe, sabe, claro que não, mas você sentar numa plateia, assistir, sabe, é o grande teatro. Mas eu ter a possibilidade de assistir em casa, eu acho... nós estamos evoluindo muito, é impressionante. Eu vejo assim, como eu comecei a mexer muito com vídeo, agora que eu aprendi a editar essa história aí, para lá e para cá, eu tenho prestado muito mais atenção no vídeo. E eu acho que, com certeza, é uma grande contribuição para o teatro. É uma pena que foi nessas circunstâncias que nós tivemos que aprender a fazer vídeo, né? Beto, só um minutinho, está chegando uma pergunta da professora Raquel, do Colégio Estadual. Só um minutinho. Ela parou de escrever.
Ela parou de escrever. Tá. Mas e como é que nós estamos de tempo, então? Beto, então, a gente tem uns 15 minutos finais. Eu acho que se você quiser encaminhar, fazer um encerramento, fechamento. Tem 15 minutos? Será que... põe mais um vídeo, será? Põe o do Natal 1, compadre. Também, sabe? Que teatro é palco. O Natal 1 é interessante. É uma encrenca também. Só encrenca. Natal 1, vamos lá. Só um minutinho, Beto. Natal 1. Aonde que a luz cênica realmente... Como é uma encenação, então a luz cênica está lá, mas está fazendo muita força também ou seja, no ambiente, né? O Natal no Parque Tanguá de Curitiba é um oratório de Natal, né? Um musical, onde no meio da plateia nós temos água. Então toda a iluminação é montada nas laterais. A minha luz frontal está a quase 100 metros de distância com os moving beam. E a iluminação é gravada, né, depois do ensaio geral. A gente faz o ensaio geral com uma luz básica, vai todo mundo embora, a gente tranquilamente grava a luz para o dia seguinte, para a estreia. Então estão aguardando o final do ensaio para gravar a luz. Nem tudo sai como a gente quer, né? Então estamos aqui, temos que gravar essa luz. Eu, o Neuri Portela e o Henry Heider, nós temos que gravar, que amanhã é a estreia, daqui a pouco a estreia. A umidade é tanta, né? O Portela até tem uma ideia, né, do que fazer. O legal é não fechar essa mesa assim, hein? Voltamos cedo para conferir. Não deu muito certo, né? Aquele dia é difícil. O público chegou cedo, o Portela está aqui na Volite, eu aqui agarrado na ETC, um roteiro nervoso aqui, tudo pronto, a sorte está lançada, essa ansiedade que corrói a alma, foi. Pois olha, que engraçado ficar assistindo, né? Que barbaridade. Aliás, quantas noites a gente passa gravando a luz, né? Com chuva, nossa, só com frio, no meio do barro, né? Mas é a nossa profissão, eu acho, que nem agora começou um dilúvio aqui. Isso eu vou montar agora do dia 20 ao dia 24, o Natal aqui. Vai ser dentro de um parque onde se passa de carro, passa com os ônibus dentro do carro. Então, nós vamos ter 6 mesas de luz, vamos iluminar a árvore, vamos montar vários presépios, né? Tudo sem ator, são só cenografia. Vai ter um lugar onde vai ter uma banda, tudo. Então, se essa chuva continuar, nós precisamos de chuva aqui, que está muito... Eu vou ter que montar na chuva, eu com os técnicos, tudo. Então, é a nossa profissão, sabe? Então, fazer o quê? Beto, muitos elogios para você aqui no chat. Em especial, a professora Raquel do Colégio Estadual me mandou aqui no celular, agradecendo muito em nome dos alunos do curso técnico de teatro e do grupo Gruta do Colégio Estadual. Aliás, hein, a escolinha do Colégio Estadual lá, nossa senhora, eu conheci a Regina, a minha esposa, a Regina Bastos, que é atriz, na escolinha. Por incrível que pareça, eu assisti uma palestra do Procópio Ferreira. O Procópio Ferreira foi dar uma palestra lá na escolinha do Colégio Estadual. Hein? Então, isso faz... Bom, eu estou com 70 anos, isso faz uns...
Os 50 anos. Olha, um ali perguntou se vai ter presépio vivo. Não, é tudo, eles estão construindo os bichos, tudo por causa da pandemia, né? Tudo são manequins. Né? Beto, bom, eu queria agradecer muito você. Alguém comentou no meio da conversa que além de tudo, você é bem-humorado. E eu posso dizer aqui de prova viva que é a pessoa mais generosa que eu já vi no teatro em Curitiba e pelas minhas andanças pelo país, que o Beto é de uma pontualidade, de uma presença incrível em qualquer processo. Há algum tempo a gente vem brincando que o senhor é nosso assistente de direção, e não deixa de ser verdade. Queria te agradecer muito, muito pela generosidade, por compartilhar suas histórias aqui com a gente. Agradecer a todos que estão aqui presentes e queria pedir nesse final para todo mundo, se puder, abrir a câmera para a gente fazer uma... Eu só queria falar uma coisa antes, hein? O bom humor, hein? Pelo amor de Deus, nós trabalhamos, nós temos que ter humor. Imagine, nós levamos felicidade para as pessoas. O fazer teatro é você que a pessoa entra num teatro lá, ela esquece, ela deixa os problemas lá fora. A nossa profissão é a melhor profissão do mundo, sabe? Você você conseguir, sabe, fazer isso pelas pessoas. Então, eu acho que nós não podemos ter mau humor em montagem. Nós só trabalhamos com encrenca, dá errado, toda a vida dá errado. Não existe montagem que, caiu do céu, tá certo, não tá. Mas sem equipe de criação, sabe, é fundamental. Eu não gostava muito de cenógrafo antigamente, sabe? Eu achava, o negócio é um ator, põe um ator lá e depois eu não quero nem saber do cenário, depois ilumina o cenário. Mas foi fundamental, né? Eu fui para Praga 2007, 2011, na Quadrenal de Praga, onde, sabe, eu tive uma outra visão sobre o cenário. Eu continuo achando que o ator é a coisa mais importante do teatro ainda, mas o cenário hoje em dia já conta um pouco. E foi fundamental, eu comecei a trabalhar com a Daniela Thomas. É impressionante a dona Daniela Thomas, sabe, a disponibilidade que ela tem numa montagem. Por isso que eu falo da história do bom humor, né? Olha que nós fazemos cada encrenca, sabe? Às vezes eu acho assim que o Felipe Tassara, que é o marido da Daniela, o Felipe Rich e a Daniela, eles inventam cenários que é para mim pedir para eles facilitar o projeto. Sabe, eu fico esse cara, eu falei, eles estão me testando, não é possível. Então, mas eu acho maravilhoso isso, então pode mandar encrenca. Então, assim, fazer teatro é bom. Mude. A pior coisa que você tem algum técnico de teatro aí assistindo, que trabalha no teatro, e quando chega o iluminador, chega a iluminadora, você entrega a chave da cabine e vai pagar a conta da luz, essa demissão, compadre. Numa boa, você está, sabe? Então, numa boa. Você tem que ter, sabe? Receba as pessoas, você recebe na tua casa. O teatro que você trabalha é a tua casa. Se você abre a sala lá para mim e vai pagar a luz, compadre, mude para lá. Como é bom se chegar num teatro onde você tem uma equipe boa, sabe? Boa, amigo, sabe? Então, bom humor, hein? Que loucura. Bom, é isso mesmo. Tá bom. Eu devo ser feliz. Sabe? Nós temos o dom, sabe? Nós iluminamos. Você aperta um botão, você muda a cor. Isso não tem preço, sabe? Não tem preço, sabe? Você ter esse prazer, sabe? Olha, e tem Deus ainda iluminando tudo aí. Olha o que esse compadre faz aí fora. Olha, está chovendo, tinha que dar uns raios agora. Sabe? Vai ficar bonito, aparecer raio aqui, sabe? Bem, sabe? Vamos olhar melhor esse mundo, sabe? Vamos olhar, o mundo está aí. Tem uns compadres que estão atrapalhando um pouco a nossa vida aí, mas vai passar, daqui a pouco passa, sabe? Nós somos iluminadores, eles estão no governo, sabe? Então nós temos o poder de mudar, mas nós estamos aqui, sempre no palco. Aqui em Curitiba aparece, imagine, nesses 50 anos, já apareceu tudo que é tipo de político, sabe? Mas engraçado, a maior parte desapareceu. Eu continuo aqui, eu estou aqui no palco. Vocês podem, não sei o quê, vão fazer tudo pela cultura. Fazer coisa nada. Então, eu não respeito muito, sabe? Essa história de respeitar a autoridade. Que autoridade? Ele está, eu sou iluminador, eu sou técnico. Sabe? O que é isso? Que bárbaro. Né? Ei, povo, vamos ser felizes. A pena que os bares estão fechados, nós tínhamos que ir para o bar. Né? Aliás, não tem nenhuma bebida que podia terminar com um brinde.
Ai, ai, um brinde com água, tá bom? Terminou, Diego? Gente, bom, queria encerrar, agradecer muito a participação de vocês, deixar o convite para vocês acompanharem a audiosérie. Essa semana já temos 2 capítulos no ar, essa semana, na quinta-feira, sai o último capítulo, People vs Tesla, no Spotify. A gente fez um questionáriozinho, uma pesquisa de opinião, a gente vai compartilhar aqui no chat, quem puder responder a gente para nos dar a sua opinião, nos orientar para os próximos trabalhos. Agradeço muito, muito a presença de todos, aos coordenadores, coordenadoras, todos os professores que fizeram isso acontecer junto com a gente. Só uma coisa, olha que legal aqui na tela, hein? Como tem mulheres, olha, vocês têm uma outra maneira de fazer luz, é interessante, sabe? Vocês têm um toque, uma maneira, sabe? É impressionante isso, sabe? O que as mulheres trouxeram para fazer luz, mesmo as que montam, as que trabalham em montagem, sabe? É muito interessante esse toque de vocês, sabe? É uma coisa, com certeza, vocês vai ajudar muito nessa evolução estética, sabe? Vai sobrar muito carregador. Eu acho que é impressionante como as mulheres estão indo para o lado da programação, sabe? Tem que se aprimorar. Acabou a época do Bedo Elipso da Telém, sabe? Então nós temos um novo tempo e vocês com certeza sabem, olha que coisa maravilhosa, sabe? Isso aí, nossa, isso aqui era impensável há 20, 30 anos atrás, sabe? Que coisa boa. Ei, comadres, vamos lá fazer luz, vamos iluminar esse Brasil. Né? Coisa boa. Tá bom, compadre? É isso. Muito obrigado, gente. Uma ótima noite para todos. Eu vou embora? O que eu faço? O que eu faço? Eu saio?